Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e hoje eu vou fazer um vídeo sobre as 3 questões da última lista do PIC, que são as questões 4, 9 e 10 e 12, perdão, do encontro referente à matéria de razões e proporções e função afim. Então, vamos lá. Beleza. Então, esse é o enunciado, se vocês quiserem pausar para dar uma olhada. Tentar resolver a questão antes, é interessante. Juca colocou algumas bolinhas em uma caixa, na qual cabe, no máximo, 100 bolinhas. Arthur tirou metade das bolinhas dessa caixa, depois Bernardo tirou um terço das restantes, em seguida Carlos tirou um quarto das que sobraram, e finalmente Danilo tirou um quinto das que sobraram. Pergunta pra gente quantas bolinhas ficaram na caixa. Então tentem fazer, depois volta aqui. Beleza? Então, vamos resolver. Primeiro, algo que a gente tem que pensar. O que significa tirar a metade? O que significa tirar um terço? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho, sei lá, 300 e eu vou tirar um terço disso, é a mesma coisa que eu multiplicar por 1 e tirar um terço. E você vai ver que o que a gente vai ter no final é a mesma coisa que pegar 300 e multiplicar pelo que vai sobrar. Então, um terço menos 1 menos um terço, isso aqui é 2 terços. Isso aqui vai ficar 3 sobre 3, tem o mesmo denominador, então a gente pode fazer 3 menos 1, 2 terços. Então, tirar um terço de 300 é a mesma coisa que multiplicar ele por 2 terços, e é ter 200. A gente dividir por 3 aqui vai ficar 100, 100 vezes 200, 100 vezes 2, 200. Então, é essa a ideia que a gente vai usar. Então, seja n igual ao número de bolinhas. Número de bolinhas. A gente sabe que ele pegou n, ele multiplicou por 1 menos 1 sobre 2. Depois veio outra pessoa, Bernardo, e tirou um terço. Então, 1 menos 1 terço. Daí veio o Carlos e tirou um quarto. Então, 1 menos 1 quarto. Daí veio o Danilo e tirou um quinto. E ele quer saber quantas bolinhas ficaram na caixa depois disso. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte. Vamos descobrir a fração que ficou na caixa, a fração de n das bolinhas que ficam na caixa. Depois a gente descobre n com outro método. E tirou um quinto. Beleza. Quanto que isso deu? Isso é a mesma coisa que n vezes 1 menos 1 sobre 2. Então, 1 menos metade é metade. Vezes 1 menos 1 terço, isso é 2 terços. 1 menos 1 quarto, isso daqui é 3 quartos. 1 menos 1 quinto, isso daqui é 4 quintos. E daí, isso aqui dá... Bom, a gente vai cortar as partes de baixo com a de cima. Aqui o 3 com 3, o 4 com 4. No final, a gente vai ficar com n vezes 1 quinto. Então, no final das contas, sobrou só 1 quinto das bolinhas. E agora? Bom, quantas bolinhas a gente tem? O que é 1 quinto das bolinhas? A gente tem que pensar que, bom, a gente foi capaz de tirar metade das bolinhas, um terço das bolinhas, um quarto das bolinhas e 1 quinto das bolinhas. O que isso significa? Significa que esse número tem todos os fatores 5, 4, 3 e 2. Então, n tem que ser um múltiplo de 2, de 3, de 4 e de 5. E se a gente quer descobrir o menor múltiplo com isso, a gente quer achar um que seja menor que 100, né? A gente tem essa restrição.
Mas primeiro vamos descobrir qual que é o menor número que respeita isso daqui. Então vamos lá. Qual é, vou fazer de verde agora, qual é o MMC de 2, 3, 4 e 5? Aqui a gente vê que todos eles são primos. Bom, o 5, o 3 e o 2 são primos, e o 4 não. Mas o 4 só tem um fator que o 2 não tem, que é um 2 de novo. Então, quando acontece isso, o que a gente vai fazer é multiplicar eles. A gente pode só ignorar esse 2 aqui, porque 4 é 2 vezes 2. Então, ignorando ele, o MMC vai ser o produto desses aqui, porque eles são primos entre si. Eles não têm nenhum fator em comum. Então, o MMC é... Opa, vamos pegar o verde de novo. 3 vezes 4 vezes 5, que é igual a 60. E 60 é o menor número, ele é o único número menor que 100 que satisfaz isso. Porque o próximo já seria 120, que é 60 vezes 2. Então, o número de bolinhas que tinha que ter na caixa tem que ser 60. Logo, ele pergunta, quantas bolinhas ficaram na caixa? 60 vezes... sobrou isso aqui na caixa, né? Como n igual a 60, n igual a 60, logo, sobraram 60 sobre 5, que é igual a 12 bolinhas. Ok? Era isso a questão 4, gente. Vamos para a próxima. Agora a questão 9. Essa questão é interessante. Sempre que Yurika abastece seu carro, ela enche o tanque e anota a data. A quilometragem marcada no painel é a quantidade de litros de combustível colocada. Na tabela estão os dados registrados por Yurika em 2 abastecimentos consecutivos. Quantos quilômetros por litro, aproximadamente, fez o carro de Yurika nesse período? Então, primeiro eu tento fazer a questão aí, depois volto aqui. Ok? Então, agora, o que a gente tem que pensar? Que, nesse momento aqui, quando ela faz o abastecimento, agora beleza. O carro está cheio. O carro está cheio. E daí, o que acontece? Ela carregou isso, beleza, o carro está cheio. Então, ela vai percorrer dessa distância até essa daqui, e depois disso, ela vai abastecer de novo R$ 43 para deixar o carro cheio novamente. O que isso significa? R$ 43 era o que faltava em litros. Não, 43 litros era o que faltava para o tanque estar cheio. Então, o carro dela consumiu por litro, durante esses quilômetros rodados, 43 litros. Então, se a gente quer descobrir quantos quilômetros por litro ela fez, quilômetros por litro, vamos fazer de cor? Quilômetros por litro. Então a gente tem que saber quantos quilômetros ela andou e quantos litros ela usou para isso. Então, quantos quilômetros ela percorreu? 36.144 menos 35.723, porque ela já tinha percorrido os 35.723 antes. E agora ela marcou os 36.144. E quantos litros ela gastou para isso? 43. A informação ali de cima de que ela tinha abastecido 32,5 litros é inútil pra gente. A gente não vai usar nada. Então, quanto que fica isso? Se a gente fizer essa conta aqui, 36.144 menos 35.723, isso aqui vai dar 421. Isso mesmo? É 421 sobre 43. Ok? É isso mesmo. Então, agora eu vou ter que usar a calculadora, porque eu não sei fazer essa conta na cabeça.
mais 421 divididos por 43 é igual a 9,79. Então, quantos quilômetros por litro aproximadamente fez o carro de Yulica nesse período? A gente pode arredondar isso aqui que é 9,8. Yulica fez... Opa, o carro de Yulica, na real. O carro fez aproximadamente 9,8 quilômetros por litro. Perfeito? A questão não era difícil de fazer. A única dificuldade era entender qual conta fazer. Depois disso, ela saía fácil. Beleza? Então, vamos para a próxima questão, gente. Ok, problema 12. Augusto, certo dia, fez compras em 5 lojas no shopping. Em cada loja, gastou metade do que possuía e, na saída, pagou R$ 2 de estacionamento. Após toda essa atividade, ainda sobrou R$ 20. Que quantia tinha inicialmente? Então, beleza. Vamos chamar de D o dinheiro inicial. Dinheiro inicial. Ok? Eu fiz esses bloquinhos para a gente representar quanto que ele gastou em etapas. Então, a gente sabe que, bom, aqui ele gastou metade, na segunda loja ele gastou metade, na terceira loja ele gastou metade, depois ele gastou metade, na quinta loja ele também gastou metade do que ele possuía. No final, ele só gastou R$ 2. E sobrou R$ 20. Então, se a gente for fazendo estágio por estágio, aqui no início ele tinha D. Com quanto que ele saiu dessa loja? Ele saiu com... Ele foi dessa para essa com D sobre 2. Aí ele gastou metade. D sobre 2 vezes metade, ele saiu dela com D sobre 4. Depois, divide por 2 de novo. Ele saiu com D sobre 8. Foi dessa daqui com D sobre 16. Aqui ele gastou mais metade do que ele possuía. Então, ele saiu com D sobre 32. Daí ele gastou R$ 2. Então, ele ficou com R$ 20 quando ele tinha D sobre 32 menos 2. Então, vamos fazer essa conta com calma agora. Ele tinha, vamos fazer em verde, D sobre 32 menos R$ 2 é igual aos R$ 20. Então, passando esse 2 que está negativo para cá, a gente vai ter que D sobre 32 é igual a 22. Então, a gente vai multiplicar o 32 e D vai ser igual a 22 vezes 32. Vamos ajeitar aqui. Vamos subir tudo um pouquinho. E agora, gente? Será que eu sei fazer essa conta de cabeça? Vamos lá. 20 vezes 32, 640. E 2 vezes 32, 64. 640 mais 64, 704. Então, no final, D igual a 704, era a quantia inicial. Beleza, gente? Era isso por hoje. Essas foram as 3 questões que ficaram faltando. Nenhuma delas era muito difícil, mas elas levavam um pouco de tempo para você entender o que estava acontecendo. E é interessante vocês verem a forma como eu faço de você ir dividindo as coisas em estágios, porque isso ajuda muito você
a, a, a como resolver as próximas questões. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. E por hoje é isso, gente. Até mais.